Por que a gente precisa ter um Banco Central independente? Bom, há muito tempo que o controle da moeda é de tamanha importância que se deve desvincular o governo, a administração, da guardião da moeda, aquele que vai defender a moeda. Se a gente não defende a moeda e o crédito, a gente tem inflação, recessão, desemprego, enfim, um equilíbrio monetário é importante para qualquer economia. Ou seja, o volume de moeda em circulação na economia deve estar na quantidade suficiente para que as coisas aconteçam sem que haja um crédito excessivo ou haja ao contrário, uma restrição tão forte que a economia encolha. Administrar isso não é fácil, é quase uma arte, mais do que uma ciência. Pois bem, ao longo do século XX, os bancos centrais foram aprendendo várias lições, né? A economia a gente administra para o futuro, mas olhando no espelho retrovisor, aprendendo com as lições. Mas nem sempre essas lições do passado servem para os acontecimentos futuros. No entanto, essa experiência do Banco Central Independente se tornou tão importante que cada vez mais os países estão adotando esse tipo de instituição, né? O Brasil tem um Banco Central desde 1965, antes havia uma superintendência da moeda do crédito que era quase que vinculada ao Banco do Brasil. E aí havia uma confusão enorme da autoridade monetária, ou seja, o banco que emprestava dinheiro, que recolhia impostos para o governo, enfim, que fazia a caixa do tesouro era o mesmo que ia controlar a moeda. Não dava certo. Então o Banco Central se desvinculou do Banco do Brasil, ficaram duas autoridades monetárias e com o tempo o Banco Central foi ganhando força. No entanto, mesmo lá no Congresso, a gente vê toda hora um deputado, um senador dizendo: é um absurdo o Banco Central adotar essa decisão, enfim, eles não foram eleitos para isso, como é que eles podem subir muito a taxa de juros, por que não baixaram a taxa de juros? A experiência mostra que tem que ser assim, você tem que ter uma certa independência. Por isso, aí no governo Bolsonaro, a proposta do Paulo Guedes é votar uma lei que garanta, por lei, essa independência do Banco Central. Hoje, na prática, o Banco Central tem tido autonomia, ou seja, o ministro da Fazenda pouco interfere na atividade ali do Copom, do Conselho de Política Monetária, quando vai definir a taxa de juros. Dificilmente o ministro da Fazenda vai ligar lá para o presidente do Banco Central: ó, tem que baixar a taxa de juros. Ele pode até tentar convencer o presidente do Banco Central, ele pode argumentar, mas ele não pode mandar o Banco Central a tomar esta ou aquela decisão. O Banco Central também não pode estar desassociado do conjunto da política econômica, ele tem que trabalhar com harmonia em relação às outras políticas públicas. Num momento, por exemplo, que a economia está muito devagar, é natural que ele tente dar uma impulsionada em termos monetários, facilitar o crédito, né? Meio que a injeção de dinheiro na economia. Ele não pode simplesmente não olhar para isso. No Brasil, a principal função do Banco Central é manter a inflação dentro da meta. A meta é fixada pelo Conselho Monetário Nacional, do qual participa o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda. E aí se define qual vai ser a meta daqui a 2 anos. Por exemplo, em 2019 a meta central é 4,25%. O Banco Central tem que mirar nessa inflação. Ele não pode adotar uma política tão dura que faça com que a inflação seja de 2%, né? E nem ser tão leviano que faça a inflação ir para 6 ou 7%. Ele tem que todo mês ir dosando essa política monetária, a taxa de juros, o dinheiro que ele recolhe dos bancos compulsoriamente, se chama depósito compulsório, e outras medidas que são adotadas. A gente tem tido um bom Banco Central nos últimos anos, eles têm agido com responsabilidade, têm procurado trazer para o mercado uma certa tranquilidade, um certo horizonte, muita transparência, divulgar estatísticas, números que deixam o mercado tranquilo. E age também para que o câmbio, quer dizer, não falta em dólares na economia, não falta em divisas, né?
Ele olha para, por exemplo, para a questão das taxas de juros lá fora, ver como é que os outros bancos centrais estão adotando suas políticas monetárias. A história mais famosa de Banco Central Independente aconteceu na Alemanha. A Alemanha teve uma hiperinflação em 1928, foi quase o ovo da serpente para o nazismo, né? Porque isso desorganizou inteiramente a economia alemã. Eles já vinham do desgaste da Primeira Guerra, né? Do Tratado de Versalhes, que foi muito humilhante para a Alemanha, e essa inflação acabou deteriorando as demais instituições do país, e o Hitler, com isso, foi ascendendo e fez um dos regimes mais bárbaros da história da humanidade. Mas o Banco Central lá, por incrível que pareça, depois disso se tornou independente, a ponto do mesmo presidente do Banco Central, que dominou a hiperinflação de 1928, ser mantido no regime hitlerista. Ele só saiu em 1944, o Schacht, foi até julgado por ter colaborado com o regime nazista, mas ele não era nazista, ele simplesmente era o presidente do Banco Central independente. Temos outras histórias do Banco da Inglaterra, o Banco da França, agora o Banco Central Europeu, que controla o euro, né? É o guardião do euro. O Banco Central Europeu não acabou com os bancos centrais locais, o Banco da Espanha, o Banco de Portugal, o Banco da França, enfim, os países que adotaram o euro. Eles mantêm, mas sintonizados com o Banco Central Europeu. Bom, se a gente aprovar o Banco Central Independente, isso é muito importante, porque vários estudos mostram que, por exemplo, metade do que os Estados Unidos são hoje se deve a eles terem instituições bem fortes, bem respeitadas, instituições com credibilidade. E uma delas, sem dúvida, é o Sistema Federal de Reserva, né, o Federal Reserve. São vários bancos centrais unidos num sistema lá e que é super respeitado. Então, será uma boa medida se realmente adotarmos aqui o Banco Central Independente, embora deputados e senadores vão dizer, não pode ser assim, se o presidente do Banco Central não andar na linha, ele tem que ser demitido, por força maior. Vai ter sempre uma linhazinha na lei para ter uma possibilidade de tirar o presidente do Banco Central quando não está agradando a todo mundo.